O Peso da Luz, dando continuidade à nossa última conversa. Hoje nós vamos descrever uma prática que é, a nosso ver, muito intensa, poderosa e transformadora, acima de tudo. Creio que não é algo simples de ser feito num primeiro momento. A sugestão que eu, inclusive, vou passar para quem nos ouve é, tendo a oportunidade, escreva numa folha as etapas dessa prática, e aí, com o passar do tempo em que você vai repetindo-a, você vai automaticamente aprendendo mais sobre ela, vai vivenciando a prática, vai desfraudando os mistérios que ela vai colocando à sua frente. É importante lembrar que toda prática é um movimento individual, íntimo, e que verte resultados para quem a pratica. Portanto, as práticas não são livros que ficam nas estantes, né? Pelo contrário, elas devem ser colocadas em movimento. Então, creio que os que se propuserem a fazê-la vão se beneficiar de uma maneira bastante efetiva. Perfeito. E lembrando que essa prática envolve, a gente vai fazer essa prática em cima do Pai Nosso, né? E lembrando, né, o Cristo não rezava o Pai Nosso, ele meditava o Pai Nosso, né? Que é o que nós vamos tentar resgatar isso, lembrando que em Jerusalém, no próprio Jardim das Oliveiras, existe uma igreja, né? A igreja do Pai Nosso. Tal a importância deste reza, ou mais, assim, superficialmente uma reza, indo mais profundamente uma meditação, né? E nós vamos tentar transmitir esse processo, né, que contém três etapas, né? A primeira etapa é a etapa que a gente aprofunda no nosso próprio ser, até alcançar esse altar interior, né? E esse altar interior se caracteriza principalmente porque a gente encontra uma paz que aqui fora não existe. Uma paz, um estado de harmonia, um estado de amorosidade, né? Então, a primeira parte da prática, né, nos leva a esse ponto. Aí começa efetivamente a meditação, que é a segunda etapa, que é o Pai Nosso, não é? E a terceira etapa é o fechamento do Pai Nosso, né? Que é algo realmente muito especial. Então, como você falava, é importante, pelo menos eu quando aprendi tudo isso, a primeira coisa que fiz foi escrever tudo isso, porque não é fácil, né? A gente, de início, vai ter que praticar várias vezes, vai ter que ir memorizando essas etapas, envolve bastante conhecimento, e à medida que se pratica, esse conhecimento vai se tornando algo próprio de si, e fica tudo muito mais fácil, né? Então, assim, não é a primeira vez que vai acontecer coisas, mas com a prática constante, né, 1, 2, 3 vezes por semana, ou até chegar diariamente, né, a fazer a prática, é impressionante o quanto a gente progride, né, porque é um alimento espiritual. Isso você falou, eu havia me esquecido, e é importante com relação à assiduidade, né, porque sem assiduidade a gente não consegue avançar em nada, absolutamente nada na vida. Disciplina e foco, né? E foco, né? E aí uma questão que é comum também é quanto tempo dura um processo como esse de meditação. Como eu não acredito não dá para fazer um guia do passo a passo, porque cada um tem um movimento, né? Exatamente. Mas a meu ver, é algo entre 10, 15 minutos até no máximo 20, 30 minutos. 30 minutos, eu acho que é o máximo. Eu acho que é um tempo mais que necessário para que você consiga se conectar de fato a isso que a gente está propondo. Né? A primeira parte, que é a parte de ir ao nosso altar, talvez no início traga um pouco mais de dificuldade, né? Porque requer acalmar o corpo, né?
Mas com a prática isso se faz rapidamente. Em 3, 5 minutos você consegue chegar lá. De início pode demorar até 15 minutos. Tá? Isso por experiência própria a gente fala, porque até acalmar a mente, até a mente acalmar o corpo todo, né, e fazer as conexões que têm que ser feitas. Veja, esta prática, que é a primeira parte, vai desenvolver conexões neurais novas. Tá? A cada prática que seja feita, você vai, a primeira vez vai desenvolver uma conexão neural que você nunca fez antes. À medida que você faz diariamente isso, essa conexão se fortalece. A cada dia fica mais fácil. Ok? Então, assim, todo este processo vai requerer uma estrutura neural na nossa mente diferente. Sim. Então, não fique preocupado se a princípio é complexo. Porque vai ser. Você não tem a conexão interna mental para fazer. É só um pouquinho de perseverança, disciplina e foco. Né? Então, vamos lá. Então vamos começar pela primeira etapa, que é a parte da viagem interior, né? A pessoa se senta comodamente, com os 2 pés firmes no chão, coluna reta, né? As mãos sobre as pernas, e aí a primeira etapa é transferir a sua consciência ao plexo solar, ao coração. Se tiver dificuldade para fazer esse movimento, é só dar um pequeno toque, um pequeno roce no seu plexo solar, na altura do coração, né? No cardíaco, né? Que é onde está o chakra cardíaco. É um pequeno toque que imediatamente a mente vai para lá. Né? É quase um tamburilar no peito. Exatamente. Né? Então, um pequeno toque, pronto, você já está lá. Né? Esse movimento, ele te coloca em conexão interna já com algo diferente. Né? O segundo passo, você sentindo o coração, você começa a focar tua consciência na respiração. E você reduz o ritmo da respiração. Em 5 tempos você inspira, em 5 tempos você expira. Né? Esse exercício da respiração, focado no coração, como se a respiração estivesse entrando e saindo pelo coração, ele é tremendamente importante, porque inconscientemente, reduzindo o ritmo da respiração, você transmite ao teu corpo, né, uma informação que é: eu estou seguro, eu estou num local amparado, eu estou protegido. Né? Aqui não há perigo. Com poucos instantes nesse processo, né, a terceira etapa da primeira parte, a terceira etapa é você focar num sentimento. E esse sentimento, ele foi comprovado pelo Instituto Americano, o HeartMath Institute, que fez muitas experiências, que quando você foca em sentimentos de compaixão, gratidão, cuidado ou apreço, né, você automaticamente coloca tua mente em uma frequência de 0,1 Hz. Essa frequência, a tua mente nessa frequência automaticamente se conecta energeticamente com teu coração por dentro de você. Então, coração e mente ficam sintonizados. Então, por exemplo, eu uso muito o rosto de um neto, de uma criança, aquele olhar meigo, aquele olhar simples, aquele olhar puro, né? Aquele sorriso plácido, né? Eu fico contemplando, né? Apreciando isso. Isso me traz um sentimento tão profundo de paz. E eu fico, então, respirando lentamente e sintonizando o sentimento, que isto que é o importante. Eu posso usar o que você está colocando aqui, eu posso pensar, por exemplo, o dia que eu estive no Jardim Botânico. Perfeito. E aí o sentimento de
de amplitude, de gratidão, né? E aí, gratidão no melhor uso, né? Não nesse uso coloquial que é feito hoje em dia, que é péssimo. Isso vai despertando um sentimento em mim. Porque o sentimento já é meu, né? Eu acesso ele, né? Exato. Veja, você citou exatamente o ponto exato. Eu tenho que acessar um sentimento meu. Porque na hora que eu trago esse sentimento à minha realidade, à minha consciência, meu ser está vibrando. Só que está vibrando nesse sentimento numa conexão inédita, que é coração-mente conectados, uníssonos. E é isto, né, focado neste sentimento, é que eu vou ficar nele até eu chegar a um ponto que não vou sentir mais meu corpo. Eu estou consciente, eu estou vivendo este sentimento, mas eu não sinto mais meu corpo. Neste instante, né, além do meu sentimento, me vem a meu ser a paz, uma tranquilidade e um sentir de amorosidade cada vez maior. É aqui que você está, ou você já está no teu altar interior, ou está muito próximo dele. É neste ponto, né, que a gente migra para efetivamente a meditação propriamente dita. Até agora foi apenas eu entrar em mim para iniciar o processo. Então, só recapitulando rapidamente, após eu me sentar adequadamente, fechar os olhos, procurar equilibrar minha respiração, vou tocar no meu coração, levar minha consciência até esse ponto, procurar sentir ou me conectar a sentimentos que me tragam compaixão, me tragam gratidão, né? Felicidade, cuidado. E eu procuro ficar imerso nesse pensamento, mente e coração, até o instante em que eu começo a perder a referência do meu corpo físico. Exatamente. E aí entra Pai Nosso que estás nos céus. Exatamente. Só que assim, pode ser que no início, a primeira vez, fique difícil chegar a esse ponto de você não sentir o corpo. Não tem problema. Faça, vá adiante. Né? Na próxima vez vai melhorar, cada vez vai melhorar mais. Claro. E aí entramos diante do altar, né? Aquilo que nós estamos chamando de altar interno. Exatamente. Estou no meu altar interno, eu estou dentro de mim, no meu âmago, né? no meu centro espiritual. E aí vem, Pai Nosso que estás no céu. E aqui tem duas palavras-chave, né? Pai e céu. Pai significa quem? Deus. Sim. Né? E céu significa dimensões. Né? Então, eu vou me abrir ao Pai. O que significa me abrir ao Pai? Internamente eu vou subir por dentro de mim até meu coronário, até minha corona, até meu chakra coronário, aquilo que está no topo da minha cabeça. Por dentro eu vou abrir como se fosse uma flor. Isso aí, perfeito essa visualização. Abrindo essa flor, eu clamo pelo Pai. Pai Nosso que estás no céu. Isso é importante. Isso é uma visualização que precisa ser feita. Exatamente. Tem que enxergar uma flor, por exemplo, uma lanterna que é ligada para cima, mas é uma flor de luz que se abre no topo da cabeça. Exatamente. Eu estou me abrindo ao Pai. E o Pai não é um velhinho de barba. O Pai é o todo. Então veja, é como um peixe dentro do mar. Ele está dentro da água e a água está dentro dele. É exatamente esse referencial. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Na hora que eu me abro para o Pai e falo, Pai Nosso que estás no céu, eu estou reconhecendo as dimensões desse ser. Eu clamo por ele, né? Automaticamente vou ativar nesse chakra coronário a minha força crística, que vai sintonizar com a força crística, né, do Pai. É importante uma coisa, desculpa. À medida que eu falo a frase, Pai Nosso que estás no céu, eu vou, no mesmo instante, visualizar essa flor de luz se abrindo no topo da minha cabeça.
Isso. São processos que acontecem ao mesmo tempo. Exatamente. E com calma. Com tranquilidade. Você já está no estado de muita tranquilidade. Mas veja, este exercício é tão importante. O fato de abrir esse chakra e reconhecer o Pai e que eu sou parte do Pai, olha como é importante. Inconscientemente coloca nossa egoidade como um subproduto. Sim. Há uma informação que vai para o ego dizendo assim: você não é o primeiro cara, não. O primeiro cara sou o eu espiritual. Você depende. Você é necessário para viver nessa dimensão. Esta é uma informação que ocorre de forma inconsciente e que, à medida que eu pratico, eu vou ser capaz, a cada dia, de controlar mais minha egoidade. Isso é trazer a luz das esferas superiores para a nossa realidade, Exatamente. né? Então, na hora que eu abro, né, que eu me abro e eu recebo, deixo entrar essa luz. Né, porque na hora que eu abro, eu estou permitindo que essa luz entre em mim, que é a luz do Criador. Né? E aí, então, vamos para a segunda frase. Santificado seja o vosso nome. Pois é. Santificado seja o vosso nome. Nós estamos trazendo essa luz que está descendo por dentro de mim ao chakra frontal, né? Que está na nossa testa. Né? Esse chakra que está no lobo frontal, ele é responsável pela nossa compreensão. Então, na hora que eu trago essa energia, a minha intenção de iluminar esse chakra é eu ser capaz de compreender os ensinamentos do Pai. Eu trago, veja como é importante e forte, né? Eu trago a energia crística do Criador para acessar meu chakra, pedindo o quê? Pedindo que eu tenha a capacidade de entender as leis do Criador, entender esse amor incondicional. Né? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o vosso reino. Vamos para o laríngeo, continuamos descendo com essa luz. Laríngeo fica na altura da garganta. A garganta. E uma coisa importante que pode parecer bobagem, mas não é. O chakra, ele não se abre só para frente. Ele também se abre para trás. Claro. Então, quando eu imagino essa flor se abrindo na minha testa, que é o chakra frontal, ele está abrindo tanto para a testa quanto está abrindo para a minha nuca. Para trás. Né, para a parte posterior da minha cabeça. Perfeito. Então, venha a nós o vosso reino, que é o laríngeo. O laríngeo, ele é responsável não só pela fala, né, mas sim pela escuta. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, a intenção é que os ensinamentos do Pai possam estar em mim. Que eu seja capaz de transmitir e receber esses ensinamentos. Quando eu ilumino esse chakra, através desse clamor que eu me abri ao Pai, eu estou trazendo o Pai ao meu ser. Né? Eu estou evocando que a palavra dele, né, se instale em mim, iluminando esse chakra. Só isso, né? Isso aí. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois é, chegamos ao centro, né? O centro do ser. São 7 chakras, 3 superiores, 3 inferiores. O cardíaco, né, é o responsável, né, que está no meio, por unir os 2 reinos. O reino dos céus com o reino humano. Não é? Quando chego com a energia do Criador a este centro, eu estou trazendo o reino de Deus, né, aqui a dimensão humana. Basicamente é isso. Isso que você falou é quase poético, né? Porque no fundo é exatamente isso que acontece. Através do coração eu consigo manifestar todos os sentimentos elevados aqui no plano físico. Exatamente. E veja, vamos lembrar algumas leis, né? Por exemplo, do Hermes o Trimegisto,
Tem uma lei claramente que falava Está em cima. o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima. Sim. Então, o coração, o nosso cardíaco, ele é responsável por refletir o reino dos céus aqui neste plano. Então, na hora que eu trago esta luz iluminando o meu chakra, eu estou clamando ao Pai que sirva meu chakra para refletir o reino dos céus aqui. Né? Que seria o amor incondicional, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Pai nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estamos falando do plexo solar, né? Que seria a altura do estômago. Isso. Né? E aqui entramos no reino humano, né? Que é a parte baixa nossa, né? O pão nosso é uma alegoria, é uma forma de falar, mas é o alimento espiritual. Né? E o que é o alimento espiritual? Ele não é físico. O alimento espiritual são as experiências do dia a dia, do cotidiano, que muita gente fala, experiências karmáticas, né? Que geram dor. Não, cada experiência gera conhecimento. Cada experiência gera, cada problema, né, gera experiências. E isto é o pão nosso de cada dia. Porque se a gente não consegue aprender, vai voltar. Veja como é simples. Há algumas leis que assim, não aprendeu desta vez, não faz mal, vai aprender na próxima. A experiência de uma outra forma repete. É o pão nosso de cada dia. E a gente pede, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente pede por experiências. O problema é que a gente trata a experiência como um problema e a gente sucumbe e a gente erra. E o erro, quando a gente audita as leis, né, provoca dor. Então, os problemas da vida, né, olhando do ponto de vista de aprendizado, né, é uma tremenda experiência. Então, quando eu chego com essa luz ao plexo solar, que eu clamo pelo pão, a minha intenção é saber que os problemas não são problemas, são experiência para eu crescer. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Exatamente, chegamos ao esplênico, né? Assim como no chakra anterior eu clamei por experiências, né, pelo pão nosso de cada dia, este chakra, o esplênico, é o grande responsável pelo perdão e pelo auto-perdão. E tem uma coisa interessante no esplênico, o hindu não trabalha ele. Eles dizem que é um ponto que você equilibra ou desequilibra o corpo. Então é algo que é bom que você não mexa diretamente com ele. Só que nesse caso, nesse contexto, é exatamente o que faz sentido. Exatamente, é totalmente diferente, porque é aqui que eu vou redimir, não é? É aqui que eu vou, na hora que eu ilumino esse chakra, eu estou dizendo assim, eu estou consciente de que ciclos terminam, eu estou consciente de que tudo muda, que nada é para sempre, que nada é permanente, né? E eu digo assim, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão. Redimir, aceitar, perdoar. Sim. Né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Chegamos ao básico, né? O chakra básico que está na coluna, né? E aqui, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui não se refere somente à tentação sexual. Claro. Qualquer tipo de tentação. E são várias as maiores tentações. Aqui estamos falando especificamente dos pulsos egóicos, que são, a cada momento, são uma tentação. O ter é uma tentação. A procrastinação é uma tentação. A acomodação é a maior tentação
né? Nós estamos falando da estagnação evolutiva. É o chakra terra, né? Está ligado à terra, literalmente. Né? Então, na hora que eu chego com essa luz do meu pai neste ponto, a minha intenção, sabe qual é? Ativar a força vital. Porque é a força que me dá movimento. Então, a única forma de romper essa estagnação evolutiva é eu ter força de vontade. Então, na hora que eu ilumino esse chakra, eu tenho que inconscientemente focar minha intenção e despertar minha força vital, a força do movimento, de eu fazer. Bom, até agora o que a gente rabiscou aí, né? Eu devo usar cada frase do Pai Nosso, chakra por chakra, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênico e o chakra básico. Com as intenções que nós falamos. Com as intenções que nós falamos. O chakra básico, que também é chamado de Kundalini, né? Que traz essa energia telúrica. E aí nós vamos entrar nas duas últimas partes, que é o fechamento do exercício, né? E porque o Pai Nosso continua. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nesse instante, já tendo feito todo esse equilíbrio energético, essa entrada de energia, né, de esferas superiores para dentro do seu corpo, é importante que você realize uma visualização. À medida em que vai proferindo essas palavras, você imagina como se o seu corpo tivesse envolvido numa cúpula de luz. Um ponto em que a energia está fluindo em todos os sentidos, não somente dentro do chakra. E não somente de cima para baixo, como de baixo para cima. Exatamente. Também. O seu corpo se torna luz, mas é uma luz contida dentro de uma esfera. Todo o seu ser, cada célula, cada átomo, cada respiração sua, cada transpiração, não importa, tudo que está dentro dessa redoma de luz vai ficar banhada exatamente pelo teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a parte final, quando você proferir as palavras que assim seja, toda essa luz contida dentro dessa esfera vai espargir em todo o ambiente, em todo o espaço que você tiver. Se você estiver sentado na sala, no seu quarto, na sua cama, não importa. Todo o ambiente vai ficar iluminado com essa energia que flui através de você, transportando todo esse sentimento que nós falamos até agora. Então, eu creio que, mais do que uma prática, porque a prática ela prima pela fase metódica, o importante não é o ritual, o importante é o sentimento. E essa energia ela tem que estar carregada com esse sentimento. Isso é uma oração. Isso é meditação. É uma oração meditada a essa profundidade. Exato. Não é? E olha, você citou uma questão que é extremamente importante. Não diga amém. Amém é uma postura passiva. Isso. Né? Que assim seja, eu estou determinando, eu estou ativo, porque eu estou com o Pai em mim. Exato. Né? E aí eu acho que, nesse instante, é importante que você continue e preste atenção na sua respiração e absorva esse momento. Irradie isso para seu ambiente todo, né? Para sua casa inteira. Você sabe que nós viemos aqui para quê, né? Para correr para ver novela? Para evoluir, pelo amor de Deus. Então, é importante, isso não é alguma coisa a mais. Eu também sei aquele jeito. Tem o fulano que ensina de tal. Não, para com isso, né? Ninguém quer responsabilidade de te ensinar nada. Nós estamos tentando fazer com que todo grupo que nos acompanha cresça no mesmo ritmo que a gente está tentando crescer. E essa ferramenta, essa oração, a maneira que ela está sendo colocada até esse momento, eu não conheço nada melhor. É muito poderoso. É muito poderoso. Porque, veja, automaticamente a gente não só se conecta com a energia crística, né? Que foi ele que nos ensinou isto, né? Mas nos conecta com o Criador, com essa consciência cósmica. Então, à medida que eu vou exercendo essa prática e vou tornando ela cada vez natural em mim,
você vai ver as experiências que virão. Exato. É indescritível. Não precisa pedir nada, Não. falar nada. Não. O Criador, ou o universo, Deus, seja lá como você queira chamar, essa energia ela compreende-nos plenamente. Né? Não sejamos mesquinhos a ponto de eu ter que falar, não precisa falar nada. Nada. Só Nada. mantenha silêncio e se conecte com isso. Exatamente. Se junte ao universo. É como se você fizesse parte de um ciclo maior. Né? Você literalmente se apresenta como eu quero fazer parte de um... Eu quero, né, realmente fazer parte disso. E é um movimento para dentro, silencioso, harmonioso. Veja que esta prática, desta forma que nós estamos colocando, ela não é comum encontrá-la por aí. Não. É algo muito especial. Sim. Então, pratique e veja seus resultados. Só depende de cada um de nós. É isso. É isso.